Boa tarde a todas e a todos, uma vez mais. Bem-vindos aqui ao nosso espaço do Presidente Responde, um espaço que tem como objetivo poder responder às questões que nos são colocadas pelos nossos munícipes. Esta semana temos 4 questões com quatro munícipes. A primeira questão é do Fernando Ramos e que se prende com a variante à cidade de Santiago do Cacém, implicando questões de segurança e que fundamentalmente o Fernando questiona a Câmara sobre o problema dos caminhões pesados que passam por dentro da cidade, nomeadamente autotanques de combustível e outros, e que, segundo ele, põem em risco a segurança dos cidadãos e entopem as ruas que não estão preparadas para receber tanto peso. E, no entender do Fernando, devia de haver uma variante à cidade para resolver este problema. E será que a Câmara tem em vista a resolução deste problema? O Fernando mora na estrada de Santa Cruz, onde os caminhões passam por essa rua, e considera que a situação é perigosa, porque os caminhões passam com velocidade, e nesse sentido, uma vez que esta estrada passa junto à escola, que é o problema torna-se ainda mais perigoso. Propõe então também, como forma para tentar minimizar este problema da velocidade, uma rotunda junto à escola, de forma, digamos, a reduzir a velocidade dos veículos que por ali passam, em particular nos carros pesados. E considera que é um problema urgente antes que aconteça alguma desgraça. Bem, dizer aqui algumas questões. Primeira, o plano de urbanização da cidade de Santiago de Cacém, pelo menos desde 1998, que tem previsto variantes à cidade de Santiago de Cacém, seja a norte, seja a sul. Porque estamos a falar de ligação entre estradas nacionais. E por isso, eu já tenho dito, esta questão já foi por várias vezes abordada, esta responsabilidade não é uma responsabilidade da Câmara, ou seja, estamos a falar de ligação de estradas nacionais, tanto a estrada nacional que vai para Beja, que passa por Ermidas, a Bela Ermidas, e que depois faz a ligação, pode fazer a ligação tanto para Santo André ou tanto para Sines, e depois a sul, as 2 estradas nacionais, uma que vem de Alvalade e outra que vem do Cercado do Alentejo. Ou seja, todas estas estradas são estradas nacionais que depois quem vem pelas mesmas, ou a estrada que vem de Sines, todas elas são estradas nacionais e que depois, digamos, confluem dentro da cidade, e quem quer perseguir o percurso por essas estradas nacionais acabam por obrigatoriamente de passar por dentro da cidade. E por isso é que a Câmara, do ponto de vista do planeamento, previu essa situação e que naturalmente cabe, neste caso, à Administração Central, através, antigamente, das Estradas de Portugal, e agora a empresa chama-se Infraestruturas Portugal, de contemplar e construir estas variantes que, aliás, a Câmara, ao longo dos anos, tem vindo a colocar ao Presidente das Infraestruturas Portugal, antigamente Presidente das Estradas de Portugal, ou seja, os várias administrações que têm passado ao longo dos anos, também a Secretário de Estado, até a Ministros, ou seja, nós, a Câmara Municipal de Santiago de Cacém, ao longo destes anos todos, temos vindo a colocar a necessidade, porque tal como o Fernando, também nós, e eu em particular, consideramos que seria importantíssimo para resolver o problema que o Fernando coloca. Mas já agora dizer que a Câmara, há cerca de 4 anos atrás, quando a intervenção que fez aqui dentro da cidade, com a construção das rotundas e a intervenção que fez, em particular, na rua Egas Muniz, nós acabámos por desviar o trânsito a pesados, e que hoje em dia o trânsito, quem vem dessas estradas,
obrigatoriamente aqui pelas estradas das Comiadas, passa por aquelas estradas que são municipais e acaba por ter que descer pela estrada de Santa Cruz, que é onde o Fernando vive, e que nós temos consciência do problema que coloca ali àqueles moradores em particular, mas penso que isso é reconhecido, direi eu, quase por toda a gente, que aquele fluxo de trânsito pesado que existia dentro da cidade, ele praticamente desapareceu, ou seja, o único trânsito que hoje existe é pela estrada de Santa Cruz, trânsito pesados, e alguns caminhões que têm a ver com o abastecimento, nomeadamente às bombas de gasolina ou às superfícies comerciais, tirando essas, e que são casos pontuais, tirando essa situação, o trânsito pesado faz pela estrada chamada Estrada das Comiadas, das Ruínas, vai pelo pavilhão municipal e depois então desce pela estrada de Santa Cruz, e que digamos que é a única estrada, e compreendendo para aqueles moradores é extremamente aborrecido, mas que é a única alternativa que nós temos para não voltarmos à situação que tínhamos anteriormente. A questão da rotunda e a proposta da rotunda é de facto algo pertinente, pode ser uma solução para minimizar, digamos, a possibilidade, digamos, a tendência que existe das pessoas andarem com alguma velocidade. É certo que está lá um sinal, como o próprio Fernando diz, de 30 km/h. Sabemos que, infelizmente, há muita gente que não o respeita. Até ao momento, felizmente, não houve ainda ali nenhum problema. Não significa que não possa haver. Naturalmente, nós temos de trabalhar, em primeiro lugar, na prevenção. É algo que imediatamente nós não temos previsto, mas fica aqui a sugestão e ela é bem-vinda para resolver, pelo menos esta questão que tem a ver com a velocidade, até termos então uma variante que infelizmente nós estamos a falar de um investimento de muitos milhões de euros. Estas variantes que estão previstas no plano de urbanização, tendo em conta até a morfologia do terreno, temos consciência que é um investimento muito grande. Aliás, a Câmara seguramente que não tem condições financeiras para o fazer. Isto era hipotecar toda a atividade que a Câmara tem, que é da sua competência, naquilo que são as suas responsabilidades, nas suas estradas municipais, nos jardins, nas intervenções dos equipamentos culturais, nas escolas, ou seja, nós hipotecaríamos durante algum tempo outras matérias que são da nossa responsabilidade para podermos executar algo que não é da nossa responsabilidade, não é da nossa competência. É certo que a Câmara intervém, se calhar, muitas vezes, em matérias que não são da competência legal da Câmara, mas não com projetos com a dimensão deste e das consequências financeiras que isto acarretariam para a Câmara, até porque não tem havido financiamentos comunitários para estradas, não houve neste quadro comunitário nem no anterior, e nesse sentido, dificilmente a Câmara, eu diria mesmo que é impossível, ou seja, essa opção hipotecava tudo o resto praticamente que a Câmara faz. Uma segunda questão tem a ver com o alcatroamento, ou o possível alcatroamento da estrada das Ademas de Cima, na freguesia de Santa Cruz. A questão é da Teresa Nunes e que gostaria de saber para quando está agendada a alcatroar a estrada que se situa nas Ademas de Cima, de Santa Cruz, na parte superior do bairro das Ademas. Este pedido já foi efetuado há bastante tempo e sem sucesso por vários moradores que têm casas junto a esta. Esta estrada é bastante frequentada e sem condições para quem mora junto dela, pois as casas ficam cheias de pó no seu interior e no seu exterior e no inverno com bastante lama. Agradecia a especial atenção para o problema, que já se arrasta há vários anos. Bem, dizer já esta questão das estradas em áreas rurais já foi várias vezes colocada aqui no nosso espaço. Nós, obviamente, compreendemos a necessidade, mas dizer que um concelho como o concelho de Santiago Cacém, que tem 1060 km², que tem muitas e muitas centenas de caminhos rurais não pavimentados, que não há, de facto, condições financeiras, tal como há pouco falámos no tema anterior, não há condições financeiras para investir largos milhares de euros em alguns caminhos que, com toda a legitimidade que as pessoas têm, às vezes servem 2, 3, 4 casas, aqui no caso em concreto,
até poderão ser mais, e não é possível fazer isso tudo em simultâneo. Aquilo que nós temos vindo a fazer, e também já o expliquei neste espaço, a Câmara nos últimos anos tem lançado empreitadas de pavimentação de caminhos rurais. Aliás, lançámos uma que já está dedicada a um investimento de cerca de 400 mil euros, onde vamos pavimentar um conjunto de estradas em todas as freguesias, ou praticamente em todas as freguesias. Temos até a colaboração das próprias juntas de freguesia, e estamos a priorizar aquilo que são os locais ou as estradas onde existe mais trânsito, onde existem mais pessoas. Eu não estou com isto a dizer que esta situação não é necessária e que a Teresa, obviamente, que tem toda a legitimidade e é justo que também um dia possamos chegar lá. Num curto prazo, seria muito fácil eu estar aqui a prometer, até porque estamos a meia dúzia aliás, menos de meia dúzia das eleições, seria muito fácil estar aqui a prometer uma coisa que lhe garanto que não está previsto para este ano. Não significa que no futuro não possamos contemplar também esta estrada, como aliás já o fizemos noutras no passado, nesta empreitada que estamos a lançar, e também muitas pessoas, quando lançámos os concursos para outras estradas, achavam que também a sua situação era prioritária e se calhar não acreditaram que a Câmara um dia conseguisse pavimentar essa sua estrada, e o que é certo é que o investimento vai sendo feito progressivamente, e eu acredito que no futuro, que esperamos não seja muito longínquo, que a Câmara possa também fazer investimento. Esta empreitada que eu há pouco referi é a terceira que nós estamos a lançar, salvo erro, nos últimos 4 anos, ou seja, nós temos quase todos os anos tido investimentos na pavimentação de caminhos rurais. As necessidades são muitas. Um dia, seguramente, que também lá chegaremos a esta estrada das Ademas de Cima. Uma terceira pergunta é da Joana Tavares, que se prende com a ATL, em Ermidas do Sado, e a questão, a Joana diz que veio de Lisboa, mudou-se para Ermidas no final do mês de dezembro de 2020, e que tem 2 filhos que frequentam a escola do primeiro ciclo de Ermidas, e um menino de 4 anos que está na creche, neste caso jardim de infância, de Ermidas. Com esta mudança, foi-se apercebendo que Ermidas não tem ATL para dar resposta às crianças. Conversando com vários pais e mães, queria perceber o que é que se pode fazer às crianças quando os pais estão a trabalhar. Muitos não têm ajuda dos avós, dos primos, dos vizinhos, etc. Outros pais trabalham por turnos. Por isso, pronto, a situação é complicada. Diz que fez uma pesquisa e que à volta das Ermidas há outras localidades que asseguram horários da ATL até às 18h30, 19 horas, e depois no período de férias, nomeadamente de férias grandes, a questão também se coloca, e por isso pergunta o que é necessário para as Ermidas do Sado terem um ATL e porque é que as Ermidas não têm um ATL. Dizer o seguinte: bem, Ermidas, até há pouco tempo, até há alguns meses atrás, ou até há um ano e tal atrás, agora não sei precisar, teve de facto um ATL, como existem muitos outros ATL no nosso concelho. Informar também que nenhum deles é de gestão da Câmara Municipal, ou seja, de gestão municipal. A Câmara Municipal não tem competência nesta matéria, tem competência a nível do pré-escolar com os funcionários do pré-escolar, tem competência na gestão dos edifícios do pré-escolar e do primeiro ciclo e nem tem sequer competência no primeiro ciclo em termos de pessoal. Essa é uma competência do Ministério da Educação. Aquilo que a Câmara faz ao nível do pré-escolar, estamos a falar de crianças dos 3 aos 6 anos, nós temos um programa, já com vários anos, que é o complemento de apoio à família, onde os pais podem deixar os seus filhos a partir salvo erro, das 8 da manhã e depois podem ir buscar os seus filhos ao final da tarde, dependendo das escolas, entre as 6 e as 6h30, e que é uma opção da Câmara, que é totalmente gratuita. Eu também penso que já o disse aqui, não conheço uma outra Câmara, não quer dizer que não haja, mas não conheço uma outra Câmara
que dê esta resposta totalmente gratuita aos pais, independentemente do escalão, se tem escalão, se não tem escalão, e esta, digamos que é aquilo que é a resposta municipal. Em termos de ATL, digamos que é fora daquilo que é a escola, a dita escola normal, não é da responsabilidade da Câmara, nem a Câmara, e aliás, daquilo que eu também mais ou menos conheço de outras autarquias, não é vulgar as câmaras assumirem, este papel, porque, como disse, não são da sua competência. E aquilo que acontece, e os exemplos que nós temos aqui em Santiago, como penso que é normalmente aquilo que acontece pelo resto do país, os ATLs normalmente são de iniciativa de associações, nomeadamente IPSS, que era o caso de Ermidas, era a ADIS que tinha o ATL em funcionamento, das próprias associações de pais, que é o exemplo de Santo André, em que existem associações de pais que gerem os ATL, ou então uma iniciativa meramente privada, de um projeto privado, que também existem exemplos desses. Por isso, eu direi que para poder haver um ATL nas Ermidas, eu acho que os próprios pais podiam eventualmente organizar-se e, naturalmente, que a Câmara Municipal estará disposta para poder ser parceira e dar apoio, nomeadamente encontrar um espaço. Teríamos que ver também com a própria Junta de Freguesia de Ermidas, teríamos que poder conversar, sentar e conversar sobre isso, ou então ver com a própria ADIS. Eu sei que houve na altura alguns problemas relativamente ao espaço, e por isso a direção da ADIS tomou a decisão de abrir, mas o que é que se poderia eventualmente fazer para que a ADIS, eu diria que se calhar esse até poderia ser o caminho eventualmente mais fácil, o que é que a ADIS podia fazer para poder ter condições de retomar o funcionamento do ATL. Eu, da minha parte, dizer que, naturalmente, a Câmara está, como já referi, está aberta e totalmente disponível, mas era importante dar este esclarecimento, que a Câmara de Santiago Cacém não gera nenhum ATL e não é uma resposta que a Câmara tenha competência para dar. Já agora dizer que esta é uma matéria sensível, muito sensível, o problema que os pais têm, eu próprio também tenho uma filha e também me deparo com esse problema, de como é que muitas vezes nós não temos locais para, especialmente quando são famílias que não têm apoio familiar, nomeadamente os avós das crianças, deparam-se de facto com este problema e se não houver uma resposta da ATL, efetivamente é um problema que não se consegue resolver. E nesse sentido, sendo nós sensíveis a isso, e por isso é que estamos, e damos a resposta ao nível do pré-escolar, que aliás funciona todo o ano, com exceção do mês de agosto, que é um mês de férias, e por isso dizia eu que nós estamos sensíveis e queremos ser parte da solução, mas não temos condições para gerir a ATL, porque, como disse, não é competência das autarquias fazê-lo. A quarta e última questão é do Luís Peixeiro, que tem a ver com pedido de lombas no bairro da Formiga, também em Santiago do Cacém, e que ele vem pedir que sejam colocadas lombas na Estrada Nacional no bairro da Formiga, derivado ao perigo que há em circular em alta e fazerem ultrapassagens até nos dois sentidos, em alta velocidade, quando se tem entrada e saída de viaturas nas moradias. Pronto. Esta questão das lombas também já aqui foi abordada outras vezes. Assim, eu compreendo que a questão das lombas é uma forma de nós conseguirmos reduzir a velocidade dos veículos. A própria Câmara tem encontrado soluções de colocação de lombas em alguns locais, mas que muitas vezes, quando colocamos as lombas, também depois somos contestados, porque as lombas são más para as suspensões dos carros, e, embora eu, na minha opinião, a questão fundamental tem a ver com a segurança das pessoas. Agora, efetivamente, as ruas, as estradas são para circulação rodoviária e há que, também não podemos ter todas as estradas e todas as ruas com lombas, temos que priorizar. A situação ali em concreto
não é a primeira vez que é colocada a câmara, efetivamente é uma zona que, sendo já urbana, é uma estrada nacional, isso é certo, que não é a jurisdição da Câmara, mas que onde está um bairro, ainda por cima, principalmente quando se vem do lado do Cercal, é a descer, e há muita gente que seguramente passa ali com velocidade. É uma matéria que nós temos que avaliar com as infraestruturas de Portugal, sendo certo que, pela experiência que nós temos, normalmente as infraestruturas de Portugal não concordam com a colocação de lombas em estradas nacionais que estão sob sua jurisdição. É uma matéria que nós podemos avaliar, naturalmente. Eu, inclusive, tenho um pedido de reunião com as infraestruturas de Portugal. Podemos, tecnicamente, abordar esta hipótese. A Câmara fazer não pode, como disse, a jurisdição não é nossa, nós não podemos ali intervir. Tem que ser mesmo as infraestruturas de Portugal, e é nesse sentido que nós vamos avaliar. Eu compreendo perfeitamente aquilo que é a sugestão do Luís, mas, de facto, não temos, neste momento, o poder de tomar uma decisão sobre algo que não é da nossa jurisdição. Eu penso que respondi às 4 questões. Espero que tenha sido suficientemente claro no sentido de ter ido, não ir ao encontro, que eu sei que se calhar as pessoas gostariam que eu respondesse de forma diferente, mas tenho que responder aquilo que é a realidade, mas que tenha sido suficientemente claro no sentido de me ter feito explicar. E por isso, resta-me uma vez mais agradecer a participação dos nossos munícipes. Este espaço, de facto, é importante para esclarecer as pessoas, sem prejuízo, como eu termino sempre a dizer, de poderem fazer-nos chegar pelos veículos normais, telefone, marcação de atendimentos, seja com os eleitos, seja com os serviços técnicos. Nós estamos agora num processo de desconfinamento gradual, vai haver eventualmente alguma alteração, nomeadamente o atendimento pré-marcado, a partir do dia 14 de junho. Depois, oportunamente, a Câmara fará chegar essa informação às pessoas, mas, em todo o caso, estamos cá sempre para poder-vos responder e dar-vos uma palavra até para a semana, com muita saúde, que é aquilo que é mais importante.